Entre paixão e gols, Nijinho, o artilheiro implacável que aterrorizava os goleiros. 1929-1938. Um jogador que marcou mais de 300 gols na carreira. Um artilheiro que fez a defesa de todos os times do Rio de Janeiro tremerem de medo. Um centroavante tão letal que os goleiros já entravam em campo derrotados quando viam seu nome na escalação. E mesmo assim, o Brasil esqueceu dele. O nome dele era Nilo Murtinho Braga, mas todos conheciam como Nijinho. E a história que eu vou te contar hoje vai te fazer questionar tudo o que você sabe sobre os maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Porque Nijinho não foi apenas mais um jogador. Nijinho foi uma lenda. Uma lenda que o tempo fez questão de apagar. Mas antes que essa história se perca para sempre, eu vou te contar cada detalhe. Fica comigo até o final, porque você vai descobrir números que vão te deixar de boca aberta. Fala, torcedor vascaíno! Bem-vindo a mais um vídeo do Vasco Vintage, o canal que desenterra as lendas esquecidas do futebol brasileiro. Hoje vamos falar de um jogador especial, um jogador que marcou época, um jogador que fez São Januário vibrar a cada gol. Se você ama o Vasco, se você valoriza a nossa história, se você quer conhecer os heróis que vieram antes de nós, você está no lugar certo. Antes de mergulhar nessa história incrível, eu preciso te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora no botão de se inscrever e ativa o sininho. Isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E se você já é inscrito, meu muito obrigado. Você é parte dessa família vascaína. Agora sim, vamos conhecer Nijinho. O futebol dos anos 30 era completamente diferente do que conhecemos hoje. Não existia televisão, não existia internet. As notícias chegavam pelo rádio ou pelos jornais do dia seguinte. Os estádios eram menores, os campos eram irregulares, as bolas eram pesadas, de couro grosso, que machucavam a cabeça de quem cabeceava. E os goleiros? Os goleiros daquela época não usavam luvas. Imagina você, torcedor, a coragem que era necessária para defender chutes de jogadores como Nijinho. Porque Nijinho não chutava. Nijinho explodia a bola. Com uma força descomunal, ele fuzilava os goleiros sem piedade. E foi assim que ele se tornou um dos maiores artilheiros que o Brasil já viu. Nilo Murtinho Braga nasceu em 1905, no Rio de Janeiro. Desde pequeno mostrou uma habilidade natural para o futebol. Mas não era só habilidade, era fome de gol. Uma obsessão por balançar as redes. Nijinho começou a jogar bola nas ruas do Rio, como a maioria dos garotos daquela época, mas rapidamente chamou a atenção dos olheiros. E foi assim que ele chegou ao Vasco da Gama. Quando Nijinho vestiu pela primeira vez a camisa do Vasco, quando ele pisou pela primeira vez no gramado de São Januário, algo mágico aconteceu. Era como se Nijinho tivesse encontrado seu lar, e São Januário tinha encontrado seu artilheiro. No Vasco, Nijinho encontrou o palco perfeito para mostrar sua letalidade. Cada partida era um show. Cada gol era uma obra de arte. Nijinho tinha uma característica marcante, a força do chute. Dizem que seus chutes eram tão fortes que alguns goleiros preferiam sair da frente do que tentar defender. E não era exagero. Há relatos de goleiros que tiveram os dedos quebrados tentando defender chutes de Nijinho. Há relatos de redes que foram rasgadas pela potência de suas finalizações. Nijinho era um canhão ambulante, e quando ele mirava o gol, era gol certo. A torcida de São Januário rapidamente se apaixonou. Como não se apaixonar? Nijinho é a garantia de emoção. Cada vez que Nijinho recebia a bola na área, a torcida já se levantava das arquibancadas. Todos sabiam o que vinha pela frente. Um chute potente, uma finalização certeira. Mais um gol para a conta de Nijinho. Os zagueiros adversários viviam um pesadelo. Marcar Nijinho era uma missão quase impossível. Ele era forte fisicamente, tinha um posicionamento perfeito. Sabia exatamente onde a bola ia cair. E quando a bola chegava nos pés dele, o goleiro já podia se preparar para buscar a bola no fundo das redes. Nijinho formou parcerias inesquecíveis no Vasco. Jogou ao lado de grandes craques daquela geração. E juntos, eles fizeram São Januário viver momentos de pura alegria. Campeonatos cariocas, goleadas históricas, tardes de domingo que ficaram marcadas para sempre na memória dos torcedores. Agora eu vou te passar alguns números, e eu quero que você preste muita atenção, porque esses números vão te deixar de queixo caído. Nijinho marcou mais de 300 gols na carreira.
300 gols. Em uma época sem a tecnologia de hoje, sem a preparação física de hoje, sem as chuteiras de hoje, sem os campos perfeitos de hoje. Nijinho fez mais de 300 gols. Ele foi artilheiro do Campeonato Carioca em múltiplas ocasiões. Ele era a referência quando o assunto era fazer gol. E sabe o que é mais impressionante? Nijinho não jogava apenas pelo Vasco. Ele passou por outros grandes clubes cariocas, Flamengo, Botafogo, Fluminense. E em todos eles, Nijinho fez o que sabia fazer de melhor. Gols. Muitos gols. Os jornais daquela época eram unânimes. Nijinho era o maior artilheiro do futebol carioca. Não havia discussão, não havia dúvida. Quando o assunto era fazer gol, Nijinho estava em um patamar acima de todos. As manchetes dos jornais sempre destacavam seus feitos. Nijinho faz mais 3. Nijinho quebra mais um recorde. Nijinho aterroriza mais uma defesa. E a torcida vascaína vibrava a cada notícia. Ter Nijinho no time era ter a certeza de que os gols viriam. Era dormir tranquilo, sabendo que o artilheiro estava lá, pronto para decidir mais uma partida. Os adversários do Vasco temiam enfrentar Nijinho. As conversas nos vestiários adversários sempre giravam em torno da mesma pergunta: como parar Nijinho? E a resposta quase sempre era a mesma: não tem como. Torcedor, pausa rápida nessa história incrível. Você já conhece a rifa exclusiva do Vasco Vintage? É isso mesmo. Estamos com uma rifa especial rolando agora, com prêmios incríveis para os torcedores vascaínos. O link está na descrição do vídeo. Corre lá, garanta seu número e ajude nosso canal a continuar trazendo essas histórias emocionantes. São poucas vagas, então não perde tempo. Sua participação faz toda a diferença. Agora vamos voltar para a história de Nijinho e descobrir o que aconteceu nos momentos mais importantes de sua carreira. Com toda essa artilharia, era impossível Nijinho passar despercebido pela seleção brasileira. E não passou. Nijinho vestiu a camisa amarela em diversas oportunidades. Representou o Brasil com a mesma garra que representava o Vasco. E fez gols pela seleção também. Mas a passagem de Nijinho pela seleção não foi tão gloriosa quanto deveria ser. E sabe por quê? Porque naquela época, a seleção brasileira era uma bagunça. Brigas políticas entre federações, conflitos entre clubes cariocas e paulistas, convocações que dependiam mais de política do que de talento. Nijinho foi vítima desse sistema. Um artilheiro do calibre dele deveria ter dezenas de jogos pela seleção. Deveria ter sido convocado para mais Copas do Mundo. Deveria ter tido seu nome gravado para sempre na história da seleção. Mas as circunstâncias não permitiram. E mais uma vez o Brasil falhou com um de seus gênios. Mas mesmo sem o reconhecimento que merecia na seleção, Nijinho continuava fazendo o que sabia fazer de melhor: marcar gols pelo Vasco. E que gols! Gols de cabeça, gols de pé direito, gols de pé esquerdo, gols de fora da área, gols de dentro da área. Nijinho tinha um arsenal completo de finalizações. Não existia apenas um jeito de fazer gol. Nijinho sabia fazer de todas as formas. E essa versatilidade o tornava ainda mais perigoso. Os goleiros não sabiam o que esperar. Nijinho ia chutar de longe? Nijinho ia invadir a área? Nijinho ia cabecear? A imprevisibilidade era uma das armas mais letais de Nijinho. As partidas em São Januário eram verdadeiros espetáculos quando Nijinho estava em campo. A torcida lotava o estádio não apenas para ver o Vasco vencer. A torcida lotava o estádio para ver Nijinho fazer gols. Cada gol era comemorado como se fosse o último. Cada balançada de rede era motivo de êxtase coletivo. Nijinho tinha se tornado mais que um jogador. Nijinho era um ídolo, um herói, um símbolo daquela geração vascaína que conquistou tanto. E os números provavam isso. Temporada após temporada, Nijinho liderava as estatísticas de gols. Temporada após temporada, Nijinho quebrava recordes. Temporada após temporada, Nijinho consolidava seu nome como um dos maiores de todos os tempos. Mas o tempo é implacável. Nem mesmo os maiores artilheiros escapam dele. Na segunda metade da década de 1930, Nijinho começou a sentir o peso dos anos. As pernas já não corriam como antes. Os chutes já não tinham a mesma potência. O corpo cobrava a conta de anos de futebol intenso. Nijinho foi encerrando sua carreira aos poucos. Passou por clubes menores. Jogou menos partidas, fez menos gols. Até que um dia pendurou as chuteiras. E quando Nijinho se aposentou, o Brasil seguiu em frente.
Novos jogadores surgiram, novos artilheiros apareceram, e Nijinho foi sendo esquecido. Seu nome foi sumindo dos jornais, sua história foi se perdendo no tempo, seus 300 gols foram sendo ignorados. Hoje, se você perguntar para um torcedor de futebol quem foi Nijinho, a maioria não vai saber responder. Isso é uma injustiça, isso é uma vergonha. Nijinho foi um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro. Ele merecia estátuas, ele merecia homenagens, ele merecia ter seu nome lembrado ao lado dos maiores. Mas o tempo foi cruel com Nijinho. O esquecimento engoliu sua memória. E só quem se dedica a estudar a história do futebol conhece esse nome. É por isso que canais como o Vasco Vintage existem, para resgatar essas lendas. Para não deixar que o tempo apague completamente a memória desses heróis. Para fazer justiça aos que construíram a grandeza do nosso Vasco. Quando eu pesquiso sobre jogadores como Nijinho, eu fico me perguntando quantos outros gênios o Brasil deixou para trás. Quantos artilheiros foram esquecidos? Quantos craques sumiram da memória coletiva? Quantas histórias incríveis nunca serão contadas? É triste pensar nisso. Mas ao mesmo tempo é inspirador saber que ainda podemos fazer diferente. Cada vídeo desse canal é uma pequena vitória contra o esquecimento. Cada visualização é uma forma de honrar esses jogadores. Cada comentário é uma prova de que a memória deles ainda vive. Nijinho fez mais de 300 gols. Nijinho aterrorizou goleiros por 2 décadas. Nijinho foi um dos maiores do seu tempo. E agora você conhece a história dele. Se esse vídeo te emocionou, compartilha com outros vascaínos. Manda no grupo da família, posta nas redes sociais. Vamos fazer o nome de Nijinho circular novamente. E se você quer conhecer mais lendas do Vasco, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem história nova por aqui. Não esquece da rifa do canal, link na descrição. Garante seu número e ajuda o Vasco Vintage a continuar esse trabalho de resgate histórico. Muito obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Uma vez Vasco, sempre Vasco.